Olá, eu sou Marcos Leonel e esse é mais um episódio do programa Fora das Estantes, programa esse que eu comento livros que são importantes na minha formação e que, de certa forma, me ajudaram a ter a visão de mundo que eu tenho, certo? Aproveito aqui e faço convite para você que está nos assistindo agora, nesse exato momento e depois do nosso horário de exibição, para, se ainda não faz parte, da nossa comunidade, vai lá no YouTube, procura TV Fala Leonel, se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha, assiste os nossos vídeos e distribui para amigos e inimigos, porque isso é importantíssimo demais para a gente. Hoje, no episódio de hoje, eu vou comentar esse livraço, Vidas em Romaria, que é um livro que tem a organização da Ercília Maria Braga de Olinda e Adriana Maria Simeão da Silva. Esse grupo aqui é um grupo de pesquisa da UFC, dialogicidades, formações humanas e narrativas. É um grupo de pesquisadores que reúne docentes e discentes e que fazem diversas pesquisas no ramo da antropologia, da sociologia, etc. Esse daqui é um livro essencial na sequência dos estudos, sobre os fenômenos religiosos, políticos e econômicos, envolvendo aqui o fenômeno do Padre Cícero e as consequentes romarias. Esse daqui é um livro que se volta para o presente. É um livro que trata de todas essas atividades de romaria, englobando as situações contemporâneas. Obviamente, não perde de vista o passado, a sagração desse terreno como sendo terra sagrada, como sendo a terra dos escolhidos da Mãe de Deus. Nós temos aqui toda a junção consequente da vida de beatos, beatas, rezadeiras, penitentes, que tem início de forma assim mais precisa com o Padre Biapina em suas andanças pelo Cariri, como também não poderia deixar de ser, traz aqui a reboque todo o enfoque da oficialidade da instituição da Igreja Católica, instituição social, e que, de certa forma, procura na contemporaneidade se adaptar a essas novas manifestações religiosas, incluindo aí a construção de estátuas em diversas localidades, estátuas essas em homenagens a santos e beatos. Esse trabalho aqui dá lugar de fala às mulheres, às jovens mulheres em romaria, bem como aos romeiros em sua totalidade. Faz uma abordagem daquilo que se pergunta sobre o que buscam esses romeiros em Juazeiro do Norte, quais são as intenções religiosas, como se dar essa união entre o sagrado e o profano, como se dá essa interação religiosa, a recepção da igreja, e principalmente como se encontra as condições etnográficas nessa pós-modernidade. São tempos dominados pelas infovias, pelos registros fotográficos de câmeras pocket. São tempos em que a
comunicação foi acelerada ao extremo, as infovias permitindo uma simultaneidade de realidades, de narrativas. São registros que são capturados no calor da hora, do momento, e, com certeza, as perspectivas elas mudam conforme as novidades tecnológicas vão aparecendo e não vão saindo de cena e nem pretendem sair de cena, mesmo com esse conteúdo de devoção, de dedicação. Não há como se confrontar razões, né, de penitência, de devoção, de sacrifício, de restrição das primeiras romarias, ali mais próxima do milagre, né, tendo a Beata Maria de Araújo como protagonista principal, ela que foi devidamente calada pelas autoridades da Igreja, ela que foi devidamente desqualificada, devidamente para os olhos da Igreja, mas que ela foi vítima de uma campanha de deslegitimação, incluindo a remoção dos seus restos mortais do cemitério de Juazeiro do Norte, para que não houvesse ali nenhuma espécie de peregrinação em romaria. E é justamente do que se trata esse livro, que é a abordagem das novas romarias, a abordagem dos novos romeiros e romeiras. Como essas romarias se dão? Sai de cena aquela romaria que era feita a pé, em montarias, depois entra a romaria feita nos chamados paus de arara. Agora nós temos uma romaria motorizada, com ônibus, com vans, com transportes diversos e condições econômicas diversas. Mas o fato é que a movimentação às terras desse território sagrado, assim feito exatamente pela origem dos milagres, né, da hóstia se transformando em sangue na boca da Beata Maria de Araújo, e que sofreu uma perseguição implacável da Igreja, chegando mesmo nas duas inquisições em que a diocese mandou para o Cariri, ela chegou mesmo a apanhar fisicamente. Mulher preta, periférica, que, através do seu protagonismo espiritual e imantado, da sua experiência com essa transcendência religiosa, que para uns é um embuste, que para outros é milagre mesmo, inclusive reconhecido por autoridades da própria Igreja, e que depois foram rechaçados, né? Pois a diocese tinha razões políticas e econômicas para rechaçar. Essa força motriz dessas movimentações religiosas, que uns chamam de religiosidade popular, outros chamam de religiosidade leiga, no caso, as beatas, não é? É um direcionamento das ações religiosas do padre Biapina, né, que criou casas de caridade, que criou igrejas, cemitérios, construiu todo esse imaginário, né? Alguns chamam do catolicismo leigo, que é aquele que pratica dogmas religiosos, que é aquele que tem suas pregações, e aí entram inúmeros personagens, como o Beato José Lourenço, o Beato Severino Tavares, e vários outros beatos, né, envolvidos em toda essa sacralização desse território.
uma sacralização popular, e que depois de tantos anos, a igreja agora percebe que perdeu terreno, a igreja agora percebe que o seu papel tem sido discutível até hoje, a igreja percebe que perdeu o bonde da história, enquanto que a vontade popular, as preferências populares prevaleceram, bem como a crença em um santo popular como o Padre Cícero. Mesmo que a igreja não queira, mesmo que a igreja tenha perseguido o Padre Cícero, o povo o tem como santo. O povo que vem aqui em Romaria é motivado principalmente pelas graças alcançadas em suas promessas devotadas ao Padre Cícero, por suas promessas devotadas a essa fé inabalável. Mesmo que aspectos políticos, mesmo que aspectos econômicos interfiram diretamente na convivência desses que aqui chegam em Romaria, essas romarias prosseguem. E é através de pesquisas como essa, de um livro como esse, Vidas em Romaria, que nós agora temos condições de estudarmos mais profundamente, com os inúmeros depoimentos colhidos pelos pesquisadores, pelas pesquisadoras, e que deram lugar de fala para essas pessoas que muitas vezes aqui mesmo no Cariri são vítimas de críticas veementes, de fanatismo, de invasores, de pessoas que provocam uma espécie de desordenação social quando eles presentes aqui em massa. Esse livro aqui, ele se fundamenta principalmente em 5 eixos, sendo os cenários das pesquisas e dos pesquisadores, que é justamente quando os organizadores, as organizadoras, no caso essas duas mulheres, né, cientistas, elas definem quais os métodos de pesquisa utilizados, como os pesquisadores se colocaram diante do próximo, como esse próximo se colocou diante dos entrevistadores, como houve essa fusão entre entrevistados e entrevistadores, não é? Existe toda a fundamentação teórica para essa pesquisa. Aí nós temos uma segunda parte, que é o cenário das juventudes, quando esses personagens eles são definidos como sendo jovens, como sendo renovações, como sendo a continuidade, como sendo prolongamento de um marco histórico que ainda não teve o esgotamento necessário de pesquisas voltadas para esses fenômenos sociais, antropológicos, econômicos, geopolíticos e religiosos. Ainda temos uma literatura inicial meio que taciturna. Agora temos o interesse de pesquisadores contemporâneos despertados nesse aspecto histórico de uma região que, por ser essa região que serviu de cenário para tantos desenrolares econômicos, sociais e políticos formadores da nossa história entre os séculos XIX e século XX. Uma história grandiosa que projeta o Cariri para o Brasil inteiro, que projeta o Nordeste como sendo uma região extremamente rica culturalmente, extremamente rica humanitariamente, né? E esse livro ele vem justamente preencher algumas dessas lacunas. Talvez seja esse daqui o livro pioneiro na abordagem
das novas romarias, e principalmente da juventude nas romarias contemporâneas, que é o que forma o segundo cenário desse livro. O terceiro cenário desse livro são os cenários dos movimentos, do movimento romeiro. Quem são essas pessoas? De onde elas vêm? Como elas vêm? Quais as motivações dessa movimentação? Quem são, de fato, essas pessoas como seres sociais? O que é que elas representam dentro da formação desse inconsciente coletivo que é contínuo, que é uma formação contínua? Quais as interações dessas pessoas com as novas peculiaridades dessa pós-modernidade? Como elas se inserem nesse fluxo de movimentações sociais? São aspectos muito relevantes que foram levantados por esse grupo. Aí tem o cenário das devoções. Como é que essas devoções estão inseridas na contemporaneidade? Quais são as relações dessas pessoas com o sagrado? Como essas relações revelam as graças alcançadas? Como é que existe esse universo dos ex-votos, que são os objetos deixados por esses pagadores de promessas? Como são as visitas a esses locais, né, sagrados, considerados motivos de peregrinação? Como rezam, como cantam os benditos? No que é que eles acreditam nas suas inserções sociais da contemporaneidade? Esse livro é bem completo, bem instigante. Aí vem a parte 5, que são os cenários do ensino religioso. Como é que essa religiosidade é passada hoje da religiosidade oficial, da religiosidade dos leigos, porque mesmo que nós tenhamos aspectos contemporâneos de ultravelocidade, de multiplicidade de narrativas, não deixaram de existir no Cariri beatos, beatas, penitentes, rezadeiras, benzedeiras, profetas. Por mais que essas pessoas hoje tendam a uma certa invisibilidade, eles existem. E eles fazem parte desse quadro de coabitação, mesmo com todo o avanço da tecnologia, mesmo com todo o avanço dos aspectos econômicos, em plena desmaterialização de tudo. Então, esses paradoxos entre o antigo e o novo, esses paradoxos entre a realidade, a fantasia, a mentira, a verdade, dentro dessas possibilidades maniqueístas que marcam o fim da era moderna e que marcam o início da era pós-moderna, nessa mudança de paradigma que nós estamos vivenciando, é o objeto de estudo desse livro, através da clivagem das romarias, né? Um livro essencial. Aí nós temos, por fim, o último item abordado nessa questão do ensino, nós temos as religiões de matrizes africanas, que é um capítulo bem fundamental nessa pesquisa toda. O importante é você ouvir essas vozes. O importante é você ter a visibilidade da presença da mulher, da presença do jovem que, costumeiramente, tanto jovens como mulheres se tornam invisíveis para os olhares machistas, para os olhares dominadores, não é?
Geralmente, a grande história tem a tendência de ser escrita por homens adultos. E esse livro traz aqui com grande maestria, né, com um senso de colocação muito oportuno, como se dá a sonoridade dessas vozes. Qual era o lugar de fala dessas pessoas? Quais são as suas interações sociais? Como essas pessoas interagem hoje, na contemporaneidade, no nosso dia a dia, na corrida dos meses, no calendário de 2024, de 2022, de 2023, de 2020, e sucessivamente. São novos costumes, novos hábitos e, consequentemente, uma nova gama de aspectos que formam essas novas romarias. E facilmente você irá perceber que temos personagens que pautam suas vidas a partir da frequência das romarias. Existem personagens que contam os dias para que uma nova romaria entre na vida deles. O desejo que é nutrido juntamente com a ansiedade da primeira romaria, do primeiro contato com esse terreno sagrado. O desejo de sentir essa experiência do inusitado, essa experiência do lado espiritual, muito mais relevante do que propagado. Essa expectativa dos jovens, essa expectativa desse contato de pura renovação, e que, com certeza, aponta para os caminhos perenes dessas peregrinações. Não existe, de fato, nenhuma indicação de que esses movimentos estejam chegando à exaustão, que estejam chegando a um desgaste. Muito pelo contrário. São movimentos que se renovam, são movimentos que são revestidos com novas características de movimentação, novas inserções sociais, econômicas, educacionais e, principalmente, novos protagonismos dentro dessa vida que se põe como sendo virtual, dessa duplicação do eu. O eu dentro do aspecto religioso, dentro do aspecto vivo das interações sociais, e esse eu que se projeta nas infovias, esse outro eu que se projeta como sendo um produtor de conteúdos que vai tomar de conta de nuvens digitais, que vai se inserir dentro desse protagonismo ainda muito precoce em análises mais aprofundadas de como isso se dará na formação do inconsciente coletivo na pós-modernidade. Mais do que oportuno dar lugar de fala para essa gente que, de forma direta ou indireta, é referida nos estudos que se fazem ou nas aventuras literárias que se fazem, tendo como pano de fundo toda essa hagiografia nascida de pregações, de pregadores populares, leigos, ou de pregadores oficiais da instituição social da Igreja Católica.
mais do que oportuno. Esse livro preenche uma lacuna que até então não tinha sido objeto de estudo com tanta profundidade como tem esse livro, Vidas em Romaria. Aqui você irá conhecer detalhes existenciais dessas interações sociais, econômicas, políticas, de tantas romarias vivenciadas desde a morte do Padre Cícero até hoje. É bem verdade que as compleições políticas, em suas essências, não mudaram tanto. A briga pelo poder continua sendo motivo de polêmica, motivo de desditas, motivo de brigas, de rústicas, de rusgas e de conflitos ideológicos. Existe uma espécie de novo coronelismo. Existe uma espécie de novo político velho. Existe uma espécie de uma velha política arcaica e que se pretende contemporânea sem o ser. Né? É impossível se desvencilhar desse aspecto. E daí, digamos assim, uma abordagem maior, uma preferência maior dos pesquisadores que preferem entender esse aspecto, esse fenômeno, através apenas da política. E, inclusive, a partir da inserção do Padre Cícero nesse cenário da vida política e econômica. E é justamente aí onde surgem as críticas mais veementes ao patriarca. Aqui nós temos a visão do outro lado, a visão daquele que prefere, daquele que aprecia, daquele que é devoto, daquele que é empático, daquele que defende, daquele que recebe as graças. E essa experiência individual não há quem tire de ninguém. Não existe nenhum conjunto de dogmas acadêmicos que possa aferir essa experiência. Esse tipo de experiência individual do alcance da graça não tem método científico nenhum que seja definidor, que possa comprovar absolutamente nada, nem A nem de B, porque é uma experiência individual. E é essa individualidade que recebe aqui a oportunidade de voz. São depoimentos, é a oralidade da história prevalecendo de forma privilegiada. São os protagonistas dessas novas romarias que dão continuidade àquele fenômeno, em princípio, da hóstia sendo transformada em sangue na boca da Beata Maria de Araújo. Depois de tantos tempos, depois de tantas mudanças sociais, econômicas e de crenças, nós temos a continuidade dessas peregrinações em busca do conforto espiritual, em busca de respostas, em busca de acolhimento. E que bom que nós tenhamos um olhar atento, um olhar acadêmico sobre essas pessoas, que agora finalmente têm todo um zelo, todo um cuidado em serem tipificados, em serem caracterizados, em serem definidos, em serem ouvidos. Aí a magnitude desse livro. É a voz de quem é romeiro, é a fala de quem é romeiro, é a experiência própria de quem é romeiro, de quem é romeira, de quem traz para o Juazeiro do Norte a sua própria experiência de vida. Somando-se
há inúmeras outras experiências individuais que aqui já estão. Muitas delas sendo exatamente o resultado da permanência de muitos que vieram aqui peregrinar. E que aqui, devido ao acolhimento, devido às oportunidades, resolveram ficar. E aqui resolveram tocar as suas vidas. Não tenha dúvidas de que a abordagem sobre essas vidas em Romaria trata, acima de tudo, da condição de vida de cada uma dessas pessoas. É justamente essa condição do viver, do ser e do estar que está sendo objeto de estudo. A Romaria, ela não é um fato aleatório. Pode até ser para um ou outro, mas para a maioria daqueles que têm suas vidas em Romaria, a Romaria é um item característico da própria existência. Faz parte de como se tocar a vida, de como continuar vivendo, de como dar sentido a tudo isso. Daí a importância desse livro. Daí a importância desse livro. É a hora em que o romeiro e a romeira fala. É a hora em que nós, leitores, pesquisadores, estudiosos, nos debruçamos sobre cada universo desses, mesmo que seja um tantinho assim do que é esse universo em sua totalidade. Grande livro, fundamental na biblioteca de todos aqueles que têm um interesse em entender os fenômenos sociais, políticos, religiosos e sobrenaturais que têm tornado esse terreno sagrado. Grande livro, não perca a chance de ler esse livro. Espero que vocês tenham gostado, que a curiosidade de vocês tenha sido desperta, para que você possa adquirir esse livro, que é editado pela editora da UES, muitíssimo bem encadernado, edição muito bem cuidada, texto escrito com fluidez, não é? Texto fácil de ler, sem aqueles academicismos desnecessários, sem aquelas notas extensas, não é, de rodapé. Um livro que tem ritmo, um livro que desperta a empatia, a simpatia do leitor imediatamente. Eu recomendo demais Vidas em Romaria. Esse foi mais um episódio do Fora da Estante com Marcos Leonel, aqui na TV Fala Leonel. Aproveito e reforço aqui o convite para que, se você não faz parte ainda da nossa comunidade, vai lá no YouTube, procura TV Fala Leonel, se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha os nossos vídeos, assiste e compartilha, que isso é fundamental para a gente. Isso nos dá força, para que a gente possa continuar aqui o nosso trabalho sociocultural da TV Fala Leonel. Grande abraço, até a próxima segunda-feira.